Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a vereadora Denise Pessoa do PT, Partido dos Trabalhadores. Lembrando que estamos direto nos pavilhões da Festa da Uva, o estande da Câmara montado no centro de eventos. Vereadora, é um prazer recebê-la de novo nessa ocasião especial, Festa da Uva, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A senhora é a nossa única vereadora no Legislativo Caxiense. Bom, o prazer é meu, né, de estar aqui nesse novo estúdio, né, mesmo que seja temporário, mas um estúdio aí para prestigiar a Festa da Uva, né, e nessa data que é muito importante, o 8 de março. O 8 de março ele surge ainda como um reflexo e uma resposta a uma manifestação que ocorreu em 1857, das mulheres trabalhadoras de uma indústria em Nova York, que se manifestaram contra, na verdade, por melhorias na área do trabalho, redução de carga horária, que trabalhavam 16 horas e pediam uma redução para 10 horas por dia. Além disso, eles pediam a equiparação de salário entre homens e mulheres. A gente vê que, na verdade, essas lutas elas continuam. Que ainda hoje é um desafio, dizer isso. Hoje ainda a gente tem alguns dados aqui, de uma pesquisa de Caxias que trata sobre o Observatório do Trabalho, da UX, que fala sobre a mulher no trabalho na nossa cidade. E a informação que tem é que a mulher hoje, a mulher caxiense recebe algo em torno de 24%, 25% a menos do que os homens, a média, mesmo com uma escolaridade maior. Então, essas informações, elas mostram que a luta, ela é constante. Então, o 8 de março, ele surge a partir daquela manifestação que ocorreu, e só em 1910, no encontro socialista, que se criou, então, e se instituiu o dia 8 como homenagem da primeira manifestação de mulheres. Naquele momento, as mulheres, elas foram, os patrões, fecharam a fábrica e botaram fogo na fábrica. Então, várias mulheres morreram queimadas, mais de 130 mulheres morreram queimadas. E é um dia, então, que a gente reflete sobre todas as lutas que a gente conseguiu avançar, mas é um dia de continuar a luta, A gente tem cada dia lutas novas, Lutas que as mulheres precisam estar refletindo, inclusive a questão da participação da mulher na política. Que hoje, na Câmara de Caxias, nós temos 23 vereadores, apenas uma mulher vereadora, e que é muito limitado. Durante toda a história do Legislativo Caxiense, 121 anos do Legislativo Caxiense, a gente teve 9 vereadoras que conseguiram chegar na Câmara de Vereadores aqui de Caxias. Então é muito pouco, A gente conseguiu, a primeira vereadora foi a Esther Benvenuti, ainda em 1960. E aí depois a presença das mulheres, elas foram sempre muito restritas, muito pequenas. O máximo que a gente conseguiu ter de bancada feminina dentro da Câmara de Vereadores foram 3 vereadoras. Então ela é bastante limitada, Isso na legislatura anterior, quando nós tínhamos a falecida vereadora Geni Petef, que chegou inclusive a presidente. No último ano, em 2012, era presidente da Câmara, e a ex-vereadora também era sua colega de bancada pelo PT, a vereadora Ana Corso. E ao longo da história, então, 9 vereadoras. E isso se repercute em todo o país, ainda que às vezes em quantidade um pouco maior, em alguma Assembleia Legislativa, ou Câmara, ou até o próprio Congresso Nacional. Por exemplo, nesse momento temos a senadora Ana Amélia Lemos, do PP, aqui pelo Rio Grande do Sul, que dá um pouco essa impressão, mas presidente da República só uma até agora, Sim. Que é a atual presidente, a presidente Dilma Rousseff. A que se deve essa dificuldade? É um preconceito do eleitorado no sentido de não querer eleger mulheres ou alguma intimidação por parte das próprias mulheres? Mas será que eu vou me inserir? Será que vale a pena me candidatar? Por onde passa essa dificuldade de maior inserção das mulheres? Bom, eu vejo que essa questão das mulheres, a participação na política, tanto no Congresso como na Câmara dos Deputados, ele nunca passa de 18% a participação das mulheres, comparada à participação dos homens. Então ela é bastante limitada, mas eu vejo que existe o preconceito, existe ainda um preconceito, porque a participação da mulher, ela ainda é muito nova na política, Fazem apenas 82 anos do voto feminino,
Foi em 1932 que a mulher teve direito ao voto. Então, teve uma história anterior que os homens já participavam. A primeira deputada eleita foi em 1933. Então, uma deputada, né? E é sempre muito difícil ainda a participação. Isso porque a gente vive ainda numa sociedade patriarcal em que a mulher ela é criada para ficar dentro de casa e o homem para o exterior. Né? Então, isso é histórico, né? Isso é histórico. As mulheres que deviam cuidar dos filhos, né? Os homens para o trabalho, né? A rua para os homens, né? E a casa para as mulheres. Então, isso é uma educação ainda que a gente acaba reproduzindo com as crianças mesmo, né? Quando a criança faz aniversário, se é menino, né, tu dá uma bicicleta, dá a bola de futebol, e se é menina, dá a panelinha ou a boneca para cuidar, né, e ficar dentro de casa. Então, a gente acaba reproduzindo ainda hoje, né, uma educação que separa por sexo, né, o que a menina tem que ser, o que o menino tem que ser. Isso é uma questão cultural, então isso acaba refletindo e acaba gerando um preconceito, tanto por parte das mulheres, que mesmo sendo vítima acabam reproduzindo, e também por parte dos homens. Mas eu vejo que, para além dessa questão cultural, a gente tem estruturas na parte da política que a gente poderia mudar para ajudar a melhorar a participação das mulheres na política. E aí eu vejo que as direções partidárias, né, hoje são muito limitadas às presidentas de partidos políticos. Bom, o PT aqui tem a Silvana Piroli, foi vereadora, né? Isso. A ex-vereadora falecida, como nós já citamos, a Geni Petef, durante muitos anos presidiu o PMDB local aqui. Né? Mas isso prova que quando o partido muda o olhar com relação às mulheres têm um maior reconhecimento e chegam na Câmara de Vereadores. Claro. Agora, os partidos que não abrem para a participação das mulheres, ou só botam as mulheres para ser secretária de mulheres do partido tal, ou da confraria de mulheres do outro, sabe? Da campanha do agasalho. Ou fazer o setorzinho das mulheres dentro do partido, e que elas não têm direito a ser presidente, que elas não chegam à tesoureira de um partido, elas não conseguem debater e discutir de fato a participação da mulher na política. E as mulheres estão inseridas nos movimentos sociais, a gente vê isso, né, vastamente. Então, acho que esse olhar do partido, ele tem que dar um reconhecimento, né, às mulheres, a participação, valorizar, entender que as mulheres não têm a mesma condição, né, do que os homens. A gente não parte do mesmo ponto. Claro. Né? A mulher ainda cuida dos filhos, ainda trabalha fora. Na verdade, acumula atribuições. Sim, hoje é natural a mulher ter uma dupla jornada de trabalho. Aí tu vai ser candidata a vereadora, né? Tu vai ter a terceira. Sim. E o homem tem uma, né? Então... Se dedica ao trabalho. Isso. E aí, então como é que... Tu já não parte da mesma condição. Né? Eu queria uma impressão, a propósito que a senhora toca nessa questão da desigualdade. Claro que em cargos executivos a pressão é maior, como por exemplo tivemos a governadora Iada Cruz no Rio Grande do Sul, vamos abrindo o leque, a presidente Angela Merkel na Alemanha, a presidente Michelle Bachelet no Chile, outros cargos altos como por exemplo secretário de Estado. Durante um bom tempo tivemos aí a Hillary Clinton nos Estados Unidos, Condoleezza Rice, tantos outros cargos. Mas como vereadora, como é que a senhora sente a pressão? Digamos assim, há uma cobrança maior quando é uma mulher que está no cargo? Por exemplo, facilmente as mulheres recebem estereótipos, como por exemplo, a Dilma e a Angela Merkel é aquela personalidade durona, ela é uma bruxa, ou ela briga demais, ou ela cobra muito. E esses estereótipos, eu, por exemplo, acompanhando o noticiário, nem sempre é tão forte quando é um homem à frente do Estado. Talvez não sei se o Lula ou o Fernando Henrique receberam tantas taxações como, por exemplo, a Dilma recebe, como chefe do governo. A senhora, como vereadora, como é que sente a pressão, a senhora se comparando com outros vereadores? Isso é fato, né? Quando a mulher ela se coloca numa posição pública, ela é julgada, ela é cobrada, né? A mulher sempre precisa provar que é qualificada. Exatamente. Sempre tem que provar, né, a qualificação. Tanto que as vereadoras que chegaram até hoje na Câmara de Vereadores, todas tinham ensino superior. Sim. Sabe? Tu tem que mostrar que tu tem qualificação, tu tem que mostrar que tu... Né? E com os homens ninguém fala. E né? até, desculpa interromper, mas no caso da presidente Dilma Rousseff, no decorrer do governo, então as pessoas começam a dizer, não, ela é austera, ela é muito capacitada,
controla o governo, dirige bem as políticas. Ah, mas é muito carrancuda, ela briga muito, ela cobra muito. Bom, então sempre tem um senão. Ah, é bom, mas tem o outro lado. E tem uma fala até da presidenta que ela diz, né? Não, eu realmente sou uma pessoa, uma mulher dura, um monte de homens sensíveis, né? Então, assim, os homens, ninguém questiona se ele for duro, se ele for seguro, né, nas suas decisões. Agora, a mulher parece que é um pecado, né? Tu ter firmeza nas tuas posições. Não, o homem acaba sendo elogiado ainda, não? Ele é um administrador austero. É isso, né? Então, eu vejo que realmente isso tem ainda essa parte cultural, de que a mulher tem que ser doce, meiga, gentil, e que o homem, né, que tem que ter o controle da situação. Então, é muito cultural ainda. E na política, por ser um ambiente onde os homens são maioria, isso ainda é bastante forte. É bastante forte, dentro dos partidos políticos é forte. Quando o pessoal questiona, né, os partidos, presidentes de partido, por que não elege mais vereadora, por que não elege... não, porque as mulheres, aí bota toda a culpa nas mulheres. Não, porque as mulheres não se candidatam, porque as mulheres, né? Mas na hora mesmo de fazer a divisão da questão de recurso partidário para as campanhas partidárias, a gente tem hoje pesquisas que mostram as candidaturas de mulheres, elas arrecadam muito menos do que homens. Muito menos do que uma candidatura de homem, né? Agora o eleitor tem modificado, na medida em que se elege, por exemplo, uma prefeita, uma governadora, um presidente da república, o eleitor não é tão arredio a votar em mulheres. Mas na verdade, o que eu entendo, né? Quando a gente fala em candidaturas... Eu falei prefeita, por exemplo, a Heloísa Erundina em São Paulo, acho que é um exemplo que pode ficar aí. Não, o que a gente pode diferenciar de uma candidatura do executivo para o legislativo é que quando no executivo para a mulher é dada uma condição igual para os homens. Então, assim, a Dilma, quando foi candidata a presidenta, ela foi dada a mesma condição do que os seus concorrentes. Sim, a coligação fecha e dá o apoio como se fosse um homem. Isso aí. Então, quando é dada a mesma condição, a mulher chega. Entendi. Agora, quando não é dada as mesmas condições, não chega. Então, eu acho que a eleição da presidenta Dilma, ela mostra que as mulheres são capazes, e têm qualificação para chegar nesses espaços. Quando dadas as mesmas condições, quando não são dadas, aí a gente tem os parlamentos que é completamente desigual, né? E estrategicamente ela colocou, em determinados períodos, claro, acontecem as reformas ministeriais e trocam as pessoas, mas ela o núcleo tem do governo, as durante mulheres um bom tempo, ministras. houve mulheres. Agora, por exemplo, temos se eu não estou enganado, o Aloysio Mercadante assumiu a chefia da Casa Civil, mas tivemos durante um bom tempo a senadora Gleisi Hoffmann do Paraná. Isso. Ainda tem a Edeli Salvati de Santa Catarina. Maria do Rosário, tem várias. Maria do Rosário também na questão dos direitos humanos. Então, ela vem trabalhando. A Belchior também no planejamento. Não, é o governo que teve maior participação de mulheres. Eu acho que isso é bastante importante. Na comunicação trocou. Tinha a Isabela, que coordenava ali a parte de comunicação, agora entrou um homem, se eu não estou enganado. Mas ela vem se esforçando para que, mesmo apesar das reformas, a representação feminina continue no núcleo do governo. Eu acho que o significado de tu eleger a primeira mulher como presidenta, ela tem que ser mais amplo do que simplesmente uma conquista pessoal. Ela tem que refletir em programas e políticas que emancipem as outras mulheres. Então, a presidenta Dilma, ela tem pensado em políticas, fomentado as conferências, de políticas para as mulheres, fomentado várias políticas que relacionam a questão do empoderamento. Sim. Inclusive, está se debatendo agora para todas as conferências que discutem as cidades, Conferência das Cidades, Conferência da Igualdade Racial, todas as conferências ter 50% de cota de gênero. Então, garantir a participação das mulheres nas conferências. Então, isso é muito importante. Eu já digo que hoje se debate a questão da reforma política, e eu defendo o voto em lista, intercalado homem e mulher, como é na Argentina. E hoje a Argentina é o país da América Latina que tem a maior participação de mulheres. E a pressão que a presidente Cristina Kirchner sofre na Argentina é impressionante. E eu vejo que é um exemplo na questão da participação das mulheres, porque não adianta tu fazer a cota para candidatos, Como a lei eleitoral aqui no Brasil, ela mudou recentemente. Antes ela tinha reserva de vaga, que era, tem que ter os 30%, mas se não tiver os 30% de mulher, fica vazio. E aí, com a mudança na lei eleitoral, os 30%, na verdade, era a cota, tu teria que garantir 30% de cota de gênero, mas assim, para ter 2 homens, tu tinha que ter uma mulher. Então, para ter 30 homens,
né, tu tinha que ter 10 mulheres. Faz uma proporção. Sempre tinha que ser proporcional. Então, os partidos se obrigaram a ter as candidaturas de mulheres. A última eleição municipal, a gente já teve o maior número de candidatas mulheres que concorreram. Mas aí, né, não respeitando a militância das candidatas, não dando o apoio, né, o suporte técnico, o apoio para as candidaturas, aí também não adianta. A gente vê o resultado. Então, por isso que eu defendo já a cota na eleição, e não só para candidatura. Na Câmara de Vereadores ficou próximo, porque na suplência do PT nós temos mulheres, na suplência do PMDB também. A suplência do PMDB acho que é segunda só, né? A Daiane Mello, no PSB também, a Gladys Frisso, se eu não estou enganado. Mas o partido Mas ficou ali, né? Ficou o partido pertinho, que né? mais elegeu o vereador... A Drica de Lucena pelo PP, que agora é secretária do Turismo, mas também ficou de novo na suplência. Mais uma vez. Mas o partido que mais elegeu vereadores foi o PDT, com 5, não tem suplente mulher nem nos, sabe... Ficou longe. Então, assim, os partidos têm que refletir sobre isso, né? No contexto da Câmara de Vereadores, vereadora Denise, a senhora que também preside a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança, estamos em desenvolvimento de uma grande atividade aqui, alusiva de novo ao Dia Internacional da Mulher, que diz respeito a prestigiar as ex-vereadoras vivas e problematizar o que nós já estamos colocando aqui no programa, que diz respeito à participação da mulher na política. Como é que a senhora, como é que foi essa preparação no sentido de valorizar as ex-vereadoras e aproveitar toda essa movimentação aqui da Festa da Uva para chamar atenção? Milhares de pessoas circulando pelos pavilhões param aqui no estande da Câmara para ver esse debate entre mulheres envolvidas com a política, porque evidentemente que as ex-vereadoras continuam de uma forma ou de outra se envolvendo no contexto político local. Não, a ideia é fazer com que tanto as mulheres quanto os homens que participam aqui da Festa da Uva, elas possam acompanhar esse debate e possam se envolver, né? Porque às vezes a gente fazia uma atividade na Câmara de Vereadores, em função do 8 de março, e só vinham mulheres, né? E só as mesmas mulheres. Então a gente resolveu vir para cá, tentar falar com outras pessoas e mostrar que a política, né, que a política também é um lugar para as mulheres. E que os homens também têm que participar. Não é só uma responsabilidade das mulheres ter mais candidato, ter candidaturas fortes ou dar o apoio para as mulheres, né? Os homens também são muito bem-vindos para essa luta. Então a gente veio para cá, né, no sentido de ser um fim de semana, o último fim de semana da Festa da Uva, e a gente vai ter todo o movimento da festa, e a gente pretende aí falar com essas pessoas sobre a importância das mulheres na política. Então a atividade é elas na política, novos olhares, trazendo então qual é a diferença de ter uma mulher na política, né? Então essa é a pauta. E a gente convida então aí as três vereadoras, as três ex-vereadoras, né, que estão vivas, que é a ex-vereadora Silvana Piroli, a vereadora Rosane Ramos e a vereadora Ana Corso. São as 3 vereadoras das 9 que a gente teve, né? E a gente tem ainda como debatedora que vai auxiliar no debate a jornalista Roselnice Posa. Rosilene Posa, do Pioneiro. Do Jornal Pioneiro. A gente tem também a Márcia Rosa, do Conselho da Mulher Empresária, né, da SIC. E além delas, a gente tem a Paula Graça, que é da Marcha Mundial de Mulheres. Ela esteve já em audiências públicas na Câmara, a Paula Graça. Sim. Eu lembro de ter acompanhado. Ela já esteve, já fez esse debate. Ela também faz o trabalho com o Observatório do Trabalho da UX, né, faz a pesquisa das mulheres no mercado de trabalho, então tem esse olhar aí mais acadêmico, né? E é aberto a toda a população esse espaço, esse debate, e acho que a ideia é que a gente consiga aí mudar e pelo menos incomodar as pessoas, né? Em uma outra ocasião eu dizia que se eu não tivesse me elegido vereadora, talvez essa pauta nem existisse, né? O pessoal passa e não esquece que está faltando uma mulher, né? Aí quando tu olha e tem uma mulher, né, no meio de 22 homens, aí o pessoal começa a se questionar, né, por que não tem mais mulher, né, por que só tem uma ali? Então acho que vale a reflexão, o momento, o dia 8 de março, que seja um dia, como eu falei, né, de reconhecimento dos avanços, mas que a gente consiga, né, também refletir e pensar como avançar mais ainda, né, na participação das mulheres. E vereadora, o pessoal deve ter essa curiosidade. A senhora, no meio de 22 vereadores no plenário,
como é que funciona na hora do debate, na hora que a senhora sente que precisa colocar um posicionamento, está lá discutindo, precisa aumentar o tom para que a sua opinião ganhe força, ou é possível debater da mesma forma? A senhora se sente eventualmente intimidada, vou ter que falar um pouco mais alto para que a minha opinião ganhe espaço. Eu percebo que não é necessário isso. Eu entendo que a senhora já no segundo mandato encontrou o seu espaço, fazendo as coberturas de plenário é possível perceber isso. Mas como é que a senhora se sente? Ou se isso mudou no decorrer dos anos? Não, como é que foi esse processo de adaptação? Como eu colocava, né? Eu acho que na política as mulheres também têm que mostrar que são capazes, que têm, né, que conseguem acompanhar o debate e tal, né? Eu digo, às vezes tem homens que fazem intervenções e tá tudo bem. Agora, se a mulher fizer qualquer intervenção, já vira piada. Então, acho que a gente se cobra bastante, né, estuda, tenta estudar todos os projetos, poder participar de forma qualificada. Então, acho que hoje a gente já conseguiu ter um respeito, né, dos colegas, né? Mas eu, né, tenho que confessar que no início não foi fácil, né? Tu tem que acertar o tom de voz, que eu já disse que as mulheres normalmente não têm um tom de... Mas né? O grupo lhe respeita, a senhora tem uma respeitabilidade junto do plenário. Com certeza, né? Inicialmente pelo meu partido, né? O Partido dos Trabalhadores, os meus colegas vereadores, eu, né, fui líder já da bancada, acho que isso é muito tranquilo. Não é a primeira vez que preside comissão? Sim, então acho que isso já está bem tranquilo, assim. Às vezes tem umas piadas sem graça, tem umas piadas machistas, tem umas coisinhas assim, que ainda é reflexo da cultura, mas a gente vai, né? O pessoal acha que é elogio, às vezes tu dá uma, né? Aí tu diz, não é assim, né? Tá bom. Vereadora, nesse momento já estamos quase na reta final do nosso programa, um pouco além do nosso tempo, mas analisando a história da Câmara, a senhora, a nona vereadora, digamos assim, como é a única vereadora, está entre as 9 de toda essa história. Quem mais lhe chamou a atenção nesse período todo, ou quais lhe chamaram mais atenção? Por uma pauta, por um motivo, por uma defesa, um discurso. Essa história da Câmara que a senhora deve ter estudado, acompanhado, quem mais lhe chamou a atenção como vereadora? Bom, eu acho que a primeira sempre, né, Esther Benvenuti, claro que eu nem existia, né, em 1960, mas acho que por ser a primeira mulher, né, chegar no Legislativo Caxiense, uma cidade que até hoje nunca elegeu uma prefeita mulher, então é uma cidade que ainda tem um traço forte de conservadorismo. A ex-vereadora Geni conseguiu ficar por alguns momentos como prefeita em exercício, né? Não, até prefeita em exercício, até a Marisa Fórmulo também ficou, exatamente. Né? Então, mas não eleita, né? Exatamente. Né? Prefeita eleita, a gente nunca conseguiu eleger uma mulher. Então, acho que a Esther Benvenuti, por ser a primeira vereadora mulher, acho que ela tem uma importância, né, ímpar na história de Caxias. Também acho bastante importante a Raquel Graziotin, que foi a primeira presidenta da Câmara de 2 anos vereadores consecutivos, a Raquel Graziotin, 85 e 86, ela ainda emplacou mais um ano, né? A Raquel, então, com certeza também marcou a história. E a própria Geni Petef, que também foi presidente do Legislativo Caxiense, acho que foi a vereadora mulher com mais mandatos na Câmara de Vereadores. Ela ficou 24 anos consecutivos. E olha, a senhora que acompanha o contexto político da Câmara, ela até poderia ter sido presidente antes. Com certeza. Em diversos momentos o nome dela era cotada, mas ela tinha um perfil de fazer política mais de bastidor. Então, muitas vezes, ela apoiava determinadas candidaturas e não ia à frente. Não, a vereadora Geni sempre teve uma... Eu acho que isso eu aprendi a observar nela, né, e reconhecer. Ela sempre teve um olhar mais amplo, né? Então, assim, para segurar as coligações partidárias, ela sempre mediava e fazia, né, abria a mão de algo, cedia para outro partido, mas sempre teve uma visão mais ampla da política. Houve uma sensibilidade da legislatura anterior de entender que a vereadora Geni já se encaminhava para uma fase final na sua carreira política, digamos assim. A política tem disso, né? Existe um ciclo e o próprio político percebe quando está chegando ao seu término. Então, os colegas a brindaram colocando na presidência no último ano de mandato, digamos assim. Que, na verdade, é super merecido, né? Pela trajetória toda dela, né? E como eu também, né, preciso registrar das minhas companheiras Silvana Piroli e Ana Corso, eu ia pedir isso do seu partido, as pessoas que lhe aconselham, ou que a senhora pensa assim, tá numa situação difícil, vou recorrer, vou lá perguntar o que eventualmente
a Ana Corso vai achar, ou a Silvana Piroli? Eu digo que na legislatura com a vereadora Ana, sempre tive uma proximidade, todas as vereadoras do PT era com a vereadora Ana. Inspira, digamos assim, a conduzir o mandato. A gente tinha bastante, né, diálogo sempre na candidatura. E a vereadora Silvana, né, que hoje preside o Partido dos Trabalhadores. Então, ela sempre é uma pessoa que acompanha a política ainda, continua participando, né? E continua aconselhando. Mas eu sempre tive grandes mulheres aí que me ajudaram, né? Desde a Gessi Prates, que foi, né, uma fundadora do Partido dos Trabalhadores. Recentemente, né? Isso, foi minha assessora, inclusive, no Legislativo. A mesma deputada Marisa Formo. Então, eu sempre tive bastante apoio de mulheres, né, próximas. Isso é muito bom. Vereadora, eu quero lhe agradecer e, de fato, uma entrevista muito interessante. Eu acho que quem nos acompanhou pôde ter uma ideia panorâmica, assim, desse contexto político. Eu, propositadamente, tentei citar o maior número de nomes possíveis, de figuras da política, aí transitando também pelos mais diversos partidos, para que as pessoas perceberem também a possibilidade de se chegar aos cargos também pelas mais diversas frentes que a nossa política apresenta. Fica um espaço para que a senhora toque algum ponto que nós não tenhamos abordado até aqui. Não, acho que é importante citar, eu acho que todas as vereadoras, né, as 9 vereadoras que fizeram parte da história do Legislativo. Então a gente teve a Esther Benvenuti, né, a Iró, que é a Rádia, a Gilda Nora, a Raquel Graziotin, a Geni Petef, a Rosane Rames, a Silvana Piroli, a Ana Corso e eu agora, né, representando todas essas mulheres aqui, né, da história da nossa cidade. Então acho que deixar esse reconhecimento dessas mulheres que, se não fossem elas, né, certamente eu não estaria na Câmara, né. Eu fui a primeira mulher jovem a chegar na Câmara de Vereadores, né, e acho que aí a gente também abre para outras, né, que as mulheres jovens também passem a participar da política e cheguem no Legislativo. Que é outro caxiense. alvo de preconceito também, que aí não fica só nas mulher, mulheres. Ser mulher e ser jovem ainda, aí o preconceito é dobrado, né? Até é bom, mas tem pouca idade, aí não sabe, vai ter que aprender. No início eu ouvia isso. Confesso, né, que eu também passo por isso às vezes. Então acho que todo mundo passa, né? Todo mundo que nos assiste aí que são jovens sabe como é que é isso. Então tá. Vereadora, mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que estamos no finalzinho da Festa da Uva, mas ainda é possível visitar o estande da Câmara. Sábado e domingo aberto, então, das 9 às 22 horas. Servidores, vereadores, todo mundo, de uma forma ou de outra, participando da Festa da Uva, se revezando no estande para atender a população e orientar um pouco mais sobre o nosso Legislativo. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.